Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje no nosso podcast TI Insight Talk, nós estamos aqui com Hugo Assis, diretor-geral de inovação e transformação da Mapfre. Hugo, muito obrigado pela participação em nosso podcast. E você, Claudinei, um prazer estar aqui com vocês. Você poderia falar um pouquinho aí da sua experiência, quais as suas atribuições aí na Mapfre, para a nossa audiência conhecer aí as suas atividades? Claro, com o maior prazer. Bom, eu sou o Assis, eu tenho 2 anos aqui completos na Mapfre. Antes de Mapfre, eu tive passagens executivas por outras, por bancos e por seguradoras. Tive uma jornada longa no Google também, e depois, meus últimos 6 anos, foi como sócio de uma das maiores consultorias aí de tecnologia, que é a Accenture. Então, tive uma experiência bem ampla em jornadas de transformação, em consultoria estratégica, em tecnologia, que eu acho que hoje são temas importantes da nossa vida aqui no dia a dia do mercado financeiro segurador. Perfeito. Hugo, então, quando a gente fala em inovação no mercado segurador, na sua opinião, qual o estágio de maturidade que nós estamos na transformação digital desse segmento? Como é que você acredita que hoje o segmento segurador encontra-se atualmente na transformação digital? Olha, Rodney, eu acho que o mercado evoluiu bastante. Eu acho que você já vê jornadas digitais, completamente digitais dentro do mercado segurador. Essa é uma curva que é exponencial, ou seja, a adoção das tecnologias ela é muito rápida e no nosso dia a dia, como pessoas, a gente usa muito, né? A gente não sabe mais pedir um táxi se não for pelo aplicativo, né? São coisas básicas, mas há 10 anos atrás a gente ligava para centrais, tinha bips, tinham coisas que a gente sabia pedir um táxi, sabia ir num ponto de táxi, né? Hoje eu não sei nem onde tem um ponto de táxi. Hoje a gente pede o táxi pelo aplicativo, né? Então a adoção ela é muito rápida. No mercado segurador, as mesmas coisas têm acontecido. A gente hoje não tramita mais papel, né? A gente digitaliza, a gente manda por arquivo digital, os documentos são eletrônicos, a inspeção de um carro ela é digital, a vistoria antes você tinha que ir numa loja, hoje você faz com o seu celular, o sinistro hoje é avaliado através de inteligência artificial. Se você bater o carro, eu tenho uma aplicação que lê o dano que foi feito no carro e ele, com inteligência artificial, avalia se é uma perda total, se é uma reposição, se é uma porta que tem que ser arrumada, tem que ser substituída. Ou seja, a tecnologia ela veio de maneira avassaladora e eu acho que esse é um caminho sem volta. Obviamente, ainda o mercado segurador ainda vai evoluir muito. A gente vê os bancos são bons exemplos de que se transformaram nos últimos tempos. Eu acho que a gente está nessa mesma jornada. Talvez um pouquinho para trás dessa jornada bancária, né? Mas que o mercado financeiro, com o mercado segurador aqui, está muito conectado e eu acho que a tendência é que isso se equipare nos próximos anos. E você acredita que a tecnologia e inovação ela vai impulsionar o ecossistema do mercado segurador? Porque o ecossistema do mercado segurador ele é composto de vários elementos, né? E principalmente tem aquele elemento chave que é o agente do seguro, que normalmente é a pessoa de confiança do contratante, né? Como é que você vê essa relação da tecnologia permeando todo esse ecossistema do mercado segurador? Essa questão do agente, né, do corretor de seguros, né, do distribuidor em geral, eu acho que a tecnologia vem para deixar esse agente, esse distribuidor, fazer o papel dele de verdade. Porque o papel dele de verdade é ser consultor, é ser consultivo, né? É dar para o Claudinei a melhor oferta de seguro, a necessidade, entender a necessidade do Claudinei e ofertar alguma coisa que seja relevante e adequada para você. Só que, além de fazer isso hoje, o distribuidor tem que coletar documento, tem que mandar proposta, tem que avaliar se a documentação do cliente está bem feita. Isso a tecnologia faz para você hoje. Então, eu acho que, na minha cabeça, a tecnologia ela vem para simplificar a jornada do distribuidor e, automaticamente, deixá-lo fazer o papel consultivo que ele tem. E, além disso, nesse papel consultivo que ele tem que fazer, a tecnologia também ajuda.
porque é difícil você saber tudo que uma seguradora tem ou todos os riscos que um possível cliente possa ter. Ou seja, por mais que eu conheça o Claudinei cliente, se eu colocar numa aplicação com tecnologia, que o Claudinei é uma pessoa de uma idade X, com filhos, que mora na cidade, numa capital, que tem escolaridade, que tem carro, que tem residência, uma inteligência artificial consegue devolver para mim tudo que o Claudinei pode estar exposto a um risco e necessidades que o Claudinei nem está trazendo para mim, mas eu posso recomendar para ele. Então, isso ajuda o distribuidor, né, desse trabalho consultivo, dele poder ofertar para você o que você realmente necessita, ou muitas vezes o que você nem sabe que você necessita, né, ou que você não se deu conta do risco que você está passando. Então, a tecnologia ela ajuda para melhorar os processos, a parte burocrática ou documental do que você tem que fazer para o distribuidor, para o corretor, e, ao mesmo tempo, ela te ajuda a dar as melhores recomendações, dar as melhores referências para um cliente, e que muitas vezes passa despercebido até por falta de dados, falta de associação, né? O Claudinei me pediu um seguro de carro, mas o Claudinei viaja tanto, talvez ele precise, além do seguro de carro, do seguro da casa dele, porque a casa dele fica sozinha lá, pode ter um assalto, pode ter um vazamento. Eu mesmo fui vítima de um vazamento da minha geladeira e inundou minha cozinha, né? Então, assim, como é que eu viajando, né? E é uma coisa que não te passa nunca pela cabeça, mas o risco existe. Então, essas coisas a gente precisa, a tecnologia ajuda, ela vai trazer para nós essa possibilidade de você ter condições melhores de recomendar soluções para os nossos clientes. E na sua opinião, né, com a sua experiência, como você acredita que a tecnologia pode melhorar ainda a jornada do cliente? Qual a sua avaliação hoje sobre a jornada do cliente da seguradora? E também, ao mesmo tempo, como é que essa tecnologia está melhorando a produtividade das organizações? A jornada é um dos temas que nós somos obsessivos aqui na Mafre, no sentido de melhorar a experiência. Tudo que, para mim, a tecnologia, ela vem para encurtar caminho. Toda vez que eu consigo ter o histórico, por exemplo, imagine que o Claudinei ligou aqui para abrir um sinistro do sinistro residencial da casa dele. A tecnologia hoje já consegue, com inteligência artificial, armazenar todo o teu histórico de chamadas aqui e me dá um perfil do que está acontecendo com você. Falou assim, olha, o Claudinei é uma pessoa que tem uma casa com problemas recorrentes de vazamento. Então, a cobertura dele está adequada, não está, ele tem que ter mais assistência, menos assistência, ou seja, a tecnologia ela consegue encurtar caminhos, porque senão você ia ter que contar tudo isso para mim de novo, numa chamada. Ia ficar 30 minutos no telefone. Então, se eu consigo usar a tecnologia para usar os dados que eu já tenho aqui dentro, não são dados do Claudinei que ele falou aqui para mim. Então, e tenho e-mail, eu tenho WhatsApp, eu tenho voz, eu consigo colocar tudo isso numa ferramenta de inteligência artificial que ela traça para mim um perfil do que você tem passado nos últimos tempos e eu consigo já saber encurtar o caminho. Ou seja, eu consigo já saber um problema seu de maneira até muitas vezes antecipada e encurtar esse caminho da sua jornada aqui dentro. Porque a jornada sempre na seguradora, no momento de sinistro, ela é um momento delicado e muitas vezes você passa horas para resolver o problema, horas, minutos, né? Então, são válidos você poder encurtá-los. Isso, com certeza, traz comodidade e mais melhora da experiência do cliente com a seguradora, seja do cliente ou do distribuidor. Muitas vezes, quem liga para nós é o próprio distribuidor, né? Porque o cliente liga para o distribuidor, para o corretor, e o corretor liga a seguradora. Então, tanto um como o outro, a gente consegue ter esse ganho de eficiência. Então, acho que a tecnologia ela vai encurtar esses caminhos. E hoje, como é que é o processo de desenvolvimento de tecnologia na Mafre, né, para levar melhor valor ao mercado, maior valor ao mercado? Você mencionou a inteligência artificial. Qual que é o estágio que vocês estão na área de desenvolvimento de soluções para os clientes? O evento aqui é muito participativo, né? A gente tem essa obsessão por não é a solução, a inteligência artificial em si, ela é uma ferramenta, né? O que a gente endereça aqui é sempre um problema, né? Então, a gente usa a ferramenta para
automatizar, melhorar e eficientizar a solução. Mas o processo é sempre participativo, a gente tem aqui sala do corretor, conselho de corretor, conselho de clientes, ou seja, a gente cria a fórmula de entender os problemas, leva isso para uma mesa multidisciplinar, a gente trabalha 100% em modelo Agile, então a gente leva para multidisciplinar, lá dentro, além da solução ser criada, a gente busca experimentar a sensação do que o cliente vai viver, ou seja, né, o customer experience também é super importante, e aí sim a gente consegue desenvolver a solução. Então, e aí embarcar as tecnologias nessa solução. Então, sempre com times multidisciplinares, ou seja, é um time operacional junto com um time técnico, um time de tecnologia, um time de experiência, e isso a gente junta num grupo único, e esse grupo único junto que constrói a solução. Prototipa, testa, passa para o cliente, vê se ele está de acordo. A gente tem clientes que são nossas, não digo cobaias aqui, coitado, eles são, na verdade, são pessoas que se dispuseram a testar para ver se a jornada é aderente e depois sim a gente implementa. Então, é um pouco da jornada que a gente construiu aqui para que as soluções escalem de maneira rápida e definitiva. Né? Definitiva é a palavra dura, né? Porque nada é definitivo hoje, a gente está sempre melhorando, mas é uma das formas que a gente atrai e resolve os problemas aqui. E sendo a Mafra uma seguradora global, né, com presença em diversos mercados, como é que a companhia aproveita essa escala e sinergia internacional para impulsionar a inovação e aprimorar as operações aqui no Brasil? A Mafre, como companhia global, como você bem comentou, ela tem um tripé, três alavancas importantes. Ela tem o Mafre Open Innovation, que é um escritório, um hub de inovação global, que fica em Madrid. Ele é o nosso, vamos dizer assim, o centro de excelência, onde centraliza todas as boas iniciativas de inovação em todos os países que a Mafre opera. Então, de lá vem sugestões e recomendações e oportunidades. Então, vou te dizer um dos exemplos, o projeto de peritagem, uso de inteligência artificial, veio desse escritório, ou seja, foi testado em um outro país, foi muito bem sucedido. A gente encontrou um provedor local aqui para fazer a mesma iniciativa. Então, o primeiro tripé é o MOI, é o Mafre Open Innovation. O segundo tripé são os hubs aqui, locais, a gente trabalha com 2 deles, onde a gente traz problemas de negócio reais e que, efetivamente, esses hubs é como a gente faz aquele... a gente leva o problema lá e as empresas trazem as soluções para nós. Então, a gente usa muito os hubs de inovação e é aí que a gente se conecta muito com as insurtechs. A gente conhece as insurtechs, eles têm a oportunidade de fazer pitches estruturados para nós e, efetivamente, trazer soluções de negócio. E, muitas vezes, ou eles vêm até nós, ou a gente vai até eles com o problema, e a gente solta o problema lá e depois vai descobrindo a solução juntos. E o terceiro, que a gente aborda muito aqui também, são programas de intraempreendedorismo, né? A gente usa aqui, não sei se você já viu aquele programa Shark Tank, onde a gente, as empresas fazem esses pitches. Nós temos o nosso top Shark Tank aqui, que é o Tubarões, inclusive tem um troféu aqui atrás do ganhador do ano passado, não sei se você está vendo aqui um vermelho aqui na minha sala, que é um programa onde a empresa ela premia soluções inovadoras que resolvem problemas dos seus clientes. Então, a gente gosta de premiar os nossos funcionários para que eles solucionem problemas dos seus clientes e distribuidores no dia a dia. A gente faz isso de maneira estruturada e premia essas pessoas para que elas possam ser efetivamente reconhecidas como engajadas a melhorar a jornada, a experiência do cliente, com o uso de tecnologia. Muita grande dessas soluções tem tecnologia embarcada nelas. Em relação à inteligência artificial, você mencionou, você já está utilizando o chatbot para se relacionar com os clientes, para absorver informações através desse relacionamento digital com os clientes? Olha, o percentual de uso de atendimento com chatbot aqui é muito alto, a gente já tem isso aplicado dentro do WhatsApp, e o uso é exponencial, é impressionante como as pessoas usam, a gente testa, melhora a ferramenta, melhora a base de conhecimento, e cada dia mais a gente consegue colocar mais serviços ali dentro. Uma seguradora, ela, a depender dos produtos que ela trabalha,
como a Mafra é uma seguradora multicanal e multiproduto, ela tem diversos tipos de interação. Então, você tem um produto de automóvel que tem muita frequência, né? Você liga para uma assistência, você liga para reprogramar uma parcela, você liga para pedir uma segunda via de apólice, você liga para pedir a sua apólice, ou seja, você tem uma quantidade de transações muito alta. E isso está se resolvendo de maneira muito rápida, porque a verdade é o seguinte, você se lembra dessas coisas em momentos inusitados, quando você está no táxi, quando você está meia-noite na cama, né? Hoje a gente compra bilhete aéreo 3 horas da manhã numa noite de insônia. Por que eu não posso resolver uma segunda via de apólice ou reprogramar uma parcela 3 horas da manhã? Né? E se eu não quero deixar... Imagina, você vai acordar sua esposa se tiver que falar no telefone. Faz isso no chat. Faz isso no chatbot. Ele resolve para você e te dá toda isso, faz as verificações. Então, a eficiência desse serviço ela é muito alta. A satisfação também é muito alta. A gente fez medições aqui. O índice de satisfação das pessoas que se autosservem e a solução é dada de maneira instantânea é altíssima. A gente tem uma teoria, a pessoa quer falar com o atendente, a pessoa quer o problema resolvido. E se o problema é resolvido através de um chatbot, com eficiência, o cliente sai muito satisfeito. Pelo menos é o que a gente tem medido aqui e automaticamente tem dado para nós mais energia para que a gente possa expandir. Então, o chatbot é uma das nossas soluções aqui dentro, não só elas, né? Mas a gente está aproveitando coisas aqui que a gente entende que são tendências, por exemplo, voz. Voz é uma tendência não de falar, gravar mensagens. Né? A gente hoje, eu quero mandar um áudio para o Claudinei, em vez de eu digitar, eu gravo e o Claudinei ouve. Eu posso fazer um atendimento, mandar uma mensagem do WhatsApp gravada e mandar a Mafra me atender daquele jeito, e depois ela me responde. Então, a gente está testando essas coisas para que, efetivamente, a vida do cliente fique mais fácil. Essa é a coisa mais importante. A jornada e a solução virem de forma simples. Hugo, a área de seguros tem uma série de exigências regulatórias. Como é que a Mafra trata essa questão da proteção, da governança de dados, né? Tendo em vista hoje os desafios de cibersegurança, de ética e transparência que o mercado exige? Olha, a Mafra, como seguradora internacional, ela soltou esse ano um manifesto. Ela já tinha práticas muito, muito fortes em relação à proteção de dados, né? A LGPD, a tudo que envolve a segurança das informações dos clientes. E, além disso, ela soltou um manifesto de como ela gostaria de tratar os dados e a inteligência artificial. Porque a gente vê as tecnologias e os dados crescendo de maneira muito forte, muito exponencial. Então, hoje, a quantidade de dados que a gente consegue coletar do Claudinei é muito grande, além das informações que ele nos dá. Então, a gente também criou um manual, o que a gente chama de manifesto, para que isso seja feito de maneira muito responsável, muito ética, e que seja pró-negócio, mas dentro das paredes da ética e da responsabilidade. Então, a Mafra leva isso muito a sério. Inclusive, é uma das coisas, nós temos políticas e comitês internos que regulam as práticas que nós fazemos, ou seja, não é ter uma ideia e colocar em prática, ela passa por comitês de ética e de responsabilidade de dados e de informação de inteligência artificial, para ver se ela está dentro das políticas que a companhia aceita e gostaria de fazer. Então, a gente leva isso muito a sério e isso tem governança dentro da Mafra para que a gente não passe nunca do que a gente entende como positivo para o cliente, mas responsável e ético. Uma das iniciativas que transformou esse mercado, que impactou esse mercado, foi o surgimento das insurtechs, né? Como é que você avalia a concorrência no mercado entre as marcas tradicionais e essa insurtech, né? O Brasil, inclusive, lidera o cenário de insurtechs na América Latina, com 206 insurtechs ativas, né? Como é que você avalia o futuro desse mercado de insurtechs? O mercado de insurtech no Brasil, é verdade, nós acabamos de ter um evento, o Mafra Innovation Summit, que trouxemos o Hughes Bertin, que é uma referência no mercado de insurtechs para a Latinoamérica, e ele mostrou um estudo dele com um recorte do Brasil, e realmente a gente viu coisas muito interessantes, a exportabilidade das nossas tecnologias para outros mercados,
a taxa de mortalidade das insurtechs no Brasil está menor, apesar da dificuldade de captação de dinheiro das insurtechs. Então, assim, eu acho que o mercado, respondendo a tua pergunta em relação a como é que elas têm que trabalhar junto com as seguradoras, eu acho que, diferente dos bancos, as insurtechs elas vieram para complementar esse ecossistema. Os bancos, as insurtechs que lançaram no mercado financeiro são competidores. Você vê um Nubank, que ele entrou como insurtech e não lembro o market cap agora, mas eu lembro que ele passou o Itaú, né? Ou seja, ele estava competindo diretamente com os bancos. No mercado de insurtechs, eu acho que eles vieram para complementar, Claudinei, ou seja, eles pegaram gaps importantes da jornada, do atendimento, de processos, né? De tecnologia. Eles pegaram gaps da nossa indústria, da jornada do nosso cliente ou da jornada do nosso corretor e falaram, poxa, aqui tem uma oportunidade. E é aqui que eles estão agindo. Então, por exemplo, como eu te falei, da peritagem por uso de inteligência artificial, alguém viu que as seguradoras têm milhares de peritos. Porque quando bate um carro lá em Mato Grosso, eu não tenho que ter uma equipe 24 horas lá, tem uma equipe de peritagem lá. Ou seja, como é que isso pode, como é que o cliente, ele mesmo pode fazer a peritagem com confiabilidade numa ferramenta de inteligência artificial? Como é que eu consigo mudar esse processo? E muitas vezes as seguradoras elas estão tão focadas no dia a dia dela com o cliente, que na jornada com o cliente, que ela esquece que esse processo pode ser melhorado. E as insurtechs vêm para isso. Elas entraram em pedaços específicos da cadeia do seguro, seja na cotação, no policy management, no claims, no sinistro, né, na gestão da pólice. Ou seja, eles pegaram o ecossistema e pegaram oportunidades que tinham ali e foram desenvolvendo soluções. Por isso que essas 216 insurtechs que você comentaram, eu conheço muitas delas, e elas têm soluções fantásticas, realmente, que ajudam o dia a dia das seguradoras. Então, para mim, elas têm que trabalhar em conjunto e elas não são competidoras. Para nós, aqui na MAF, as insurtechs são parceiros de negócio. Inclusive, nós, hoje, dia de hoje, nós temos 15 insurtechs trabalhando conosco, em soluções diferentes, contratadas. Perfeito. Quer dizer que você, então, acredita que o sandbox regulatório, uma iniciativa da SUSEP, que permitiu essa criação de startups inovadoras, né, num ambiente controlado, você acredita que isso está aumentando, então, o potencial desse mercado de seguros através do serviço dessas novas startups? Ele deu a oportunidade de insurtechs se tornarem seguradoras, né? Ou seja, muitas vezes elas tinham a solução, mas efetivamente elas não faziam a subscrição, não emitiam, não tinham capital, inclusive, para emitir, ou coisa que nós, grandes seguradores, temos. A gente tem balanço suficiente para bancar isso e, obviamente, as menores não conseguem. Então, o Sandbox ele deu essa oportunidade com condições muito mais flexíveis para que essas empresas pudessem também fazer papel de seguradoras, serem gestores de risco, né? Eu acho que é positivo, porque essas seguradoras, essas novas seguradoras que vão através do Sandbox, elas procuram os incumbentes para trabalharem juntos, porque muitas vezes elas têm parte da solução está conosco, ou muitas vezes eles não têm o histórico, ou não têm o know-how, muitas vezes eles vêm conosco, ou seja, muitas vezes você tem uma solução para você vender muito boa, você cria um produto, mas a expertise, o histórico está na seguradora, então a gente pode fazer uma parceria. Então, esse conjunto é muito positivo, e eu vejo que o Sandbox é positivo para o mercado, porque ele não agride, eu acho que ele complementa, e eu acho que tem que continuar. Eu gostaria de ver mais insurtechs surgindo aqui no mercado e que possam estar se conectando conosco. A MAF sempre de portas abertas para a inovação e para as insurtechs. Para terminar, como é que você vê a oportunidade desse mercado de segurador baseado, obviamente, em tecnologia? Porque, por exemplo, a Capgemini uma vez divulgou uma pesquisa que o segmento segurador estava muito atrás do segmento financeiro. Mas eu acho que isso já foi uma coisa do passado. Então, você acredita que hoje nós estamos numa maturidade igual ao sistema financeiro? Acho que não. Eu acho que o sistema financeiro se modernizou na última década de uma maneira mais rápida
mas o sistema também houve estímulos para isso, né? Eles são sistemas muito parecidos com a indústria de seguros e a indústria bancária. Eles vêm de grandes legados, né? E tem grandes legados sistêmicos, fusões e aquisições, muito parecido à história, né, dos bancos com as seguradoras. Eu acho que as leis também ajudaram muito os bancos. A gente está falando de um Open Banking que começou anos antes do Open Insurance. A gente vê o Sandbox que entrou agora. Os bancos já tinham startups e aceleradores de tecnologia dentro das próprias casas. Ou seja, eu acho que esse modelo, essa distância está encurtando, Claudinei. Eu acho que essa última década os bancos fizeram muito, se modernizaram muito, e as seguradoras estão exatamente nesse momento, tirando esse gap. Eu acho que isso vai acontecer nos próximos 5 anos, a gente deve estar muito próximo dos bancos. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui o Hugo Assis, diretor-geral de Inovação e Transformação da Mapfre. Hugo, muito obrigado pela sua participação no podcast da TI Insight. Obrigado a você, Claudio. Foi um prazer participar. Espero que todos possam participar também aqui e compartilhar essas informações aqui, que eu acho que é muito esclarecedor dos nossos clientes e ouvintes aí, telespectadores aí do podcast. Muito obrigado, Hugo. Um abraço.